Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, depois de férias merecidas, diria eu, pelo menos para mim, o que não faz grande coisa. Então, a gente sabe que os escritores não fazem nada, são os boémios. E cá estamos, de volta, 31 de agosto, estamos nós a gravar. Vocês provavelmente estarão a ouvir isto dia 1 de setembro. É verdade, Guilherme. Não sei se este mês de ausência mudou algo na tua pessoa, na tua maneira de ver o mundo. Sabes que há pessoas que vêm sempre de férias com descobertas, decisões, resoluções. Eu acho que não, porque uma das primeiras coisas que eu vi depois de tu vires de férias era que estavas de novo engalfinhado com os antivacinas. Sim. Portanto eu disse, este gajo não mudou nada. Não mudei nada. Foi um post que já não lembro o que é que era. Era de eu ter engordado, exatamente. Foi realmente a maior mudança que eu tive nestas férias, foi ter engordado para aí 6 quilos em 2 semanas, que foi uma proeza, penso eu, até que merecia um prémio. Nunca tinha acontecido antes, tanto peso em tão pouco tempo. Não, acho que não. Mas E também estava mais magro. O que é que se deveu os 3 quilos por semana? Olha, deveu-se àquilo que se deve sempre a engorda, que é comer e beber. Não foi nenhuma disfunção hormonal, não foi o meu metabolismo. Sim, mas repara, se estivesses a comer, se fosses vegan, provavelmente não terias engordado 6 quilos. Não tinha. O que é que mudou na tua alimentação? Não há veganos gordos que nem um cachalotes porque comem muito hidrato. Então o vegan é um bicho que come muito arroz e muita massa, muitas vezes, e engorda. Não sei, o mas que engorda é o hidrato, não é, o que é que não é o mudou animal. Na tua alimentação, para além do álcool, que Sim, muito álcool. já essa suposição. Sim, muito álcool. Mas foi... imagina, uma das semanas eu estive no Douro. Logo andei a comer postas de meio quilo, postas aroquesas e bifes e cenas, depois com batata frita, com arroz. A proteína engorda? Meio quilo de carne. É mais o acompanhamento. Sim. Mas com, imagina, entradas alheiras e chouriços e queijos. Eu acho que não há muitos sítios no mundo, o Brasil acho que também faz isso, onde se come pelo menos 2 hidratos. Nós temos muita mania de comer batata e arroz. Gosto muito. Uma batatinha no forno. Claro. Batatinha no forno com arroz. Maravilha. Mas é um bocado redundante. Tipo, acho que em muitos sítios tu não vês isso. Vais a outros sítios e não vês batata e arroz. Sim, é como o arroz e feijão, não é? Aliás, se tu vais a um rodízio, comes a batata, o arroz e o feijão. São 3 hidratos, não é? Sim. E ainda comes a banana. Mais 1 quilo de carne. Mais 1 quilo de carne. E, portanto, foi isso. Foi mas muito engorda. De que maneira é que tu ganhares peso levou a engalfinhar-te, ou eles engalfinharam-te? Porque a piada foi sobre isso. Foi eu dizer que era um efeito secundário da vacina, que só podia ser isso, não é? Não foi de eu comer que nem um animal e de beber que nem um bêbado. Foi da vacina. Portanto, nem sequer era uma piada sobre propriamente vacinas ou o que seja. Mas, obviamente, que os malucos, não é? Vieram ao meu encontro. Mas já nem me lembro bem o que é que foi. Nem me lembro. Eu depois fui de férias outra vez a seguir, portanto, também nem liguei muito. Passei só um dia. Já estou um dia em modo entrada a pé juntos. Sim. E gozar com as pessoas, é isso? Foi isso. Okay. E tu, olha, as tuas férias? Minhas férias foram relativamente diferentes do habitual, porque com um filho de 1 mês... Não é? Embedaste? Já apanhaste uma bedeira desde que és pai? Não. Não. Mas curiosamente bebi mais do que nos últimos tempos, porque todos os dias ao jantar passei a beber, não muito, uma cervejinha, que era coisa que já não fazia há algum tempo. Eu sinto que é desperdício beber sem ficar bêbado. Acho uma estupidez. Isso é? Acho uma estupidez. Imagina, para beber uma cerveja, bebo água. Bebo mas sumo. beber uma cerveja ou um copo de vinho sabe bem com
com a refeição, é uma coisa que me dá prazer, relaxa-te, dá-te prazer, tem o sabor o sabor também dá prazer. Isso é uma visão, isso faz-me recuar aos meus 14 anos, quando eu saía e deixa ver 500 escudos dá para quantos shots, que era para ficar bêbado. Sim, mas é o que eu às vezes estou numa esplanada e sou capaz de beber uma cerveja, mas às vezes penso, para que é que eu bebi uma cerveja? Bebi uma água das pedras, sabia-me igualmente bem. Não, desculpa lá, se eu estiver a comer um risoto, beber um copo de vinho tinto não é a mesma coisa que beber uma água das pedras. Desculpa lá, não me dá o mesmo prazer. Não é uma água das pedras do vinho, mas não é melhor, imagina, não há refrigerantes ou um suminho que saiba melhor do que o vinho? Não, com uma carne, com arroz, não. Beberias o vinho se não tivesse álcool? Tivesse aquele sabor e não tem álcool nenhum. Não sei, é estranho porque basta um copo de vinho generoso, dá-te tá bem, mas um ligeiro relaxamento. Portanto, claro, já está aí um o álcool efeito. também te dá um estado de relaxamento. Não é? Pronto, é isso que eu estou a dizer. É beber até chegar pelo menos a esse estado de relaxamento. Beber só pelo prazer de beber. Uma sangria, por exemplo, uma sangria bem feita, tem álcool e sabe bem. Sim. E pode ser refrescante. Mas estávamos a falar de se tínhamos tido algum tipo de epifania durante as férias. Bem, há uma coisa que eu sempre que venho de férias, já falámos disso, que reitero, que é a ideia de que o ócio claramente é essencial para a criatividade. Em vez de estares na máquina triturando todos os dias a produzir coisas. E a verdade é que surgiram várias ideias para vários projetos, para um novo livro, sem a obrigação de estar a pensar nelas. Inevitavelmente pensava nelas, mas acho que é essencial. E depois aquela ideia, também já comentámos aqui, de que se calhar a maioria das pessoas, se calhar não, tenho a certeza, que teria uma existência muito mais equilibrada e feliz se não se trabalhasse tanto. Ou seja, aquela ideia, e até ali umas coisas por acaso, de várias empresas que começaram a fazer experiências de trabalho de 4 dias semanais, a produtividade aumentou nessas empresas. Sim. Yeah. Mas pronto. E só contar duas coisas que durante as férias encontrei alguns ouvintes ou leitores, não sei se te aconteceu, mas aconteceu-me assim, uma vez foi numa livraria, um rapaz que trabalhava na própria livraria, e outra vez foi aqui ao pé da minha casa, foi logo no início das férias. Bem, eu vinha com uns amigos, íamos almoçar, e de repente vem um gajo, olá Marcelo, acho que era Marcelo que ele se chamava, de fones, e diz, tu és jornalista? E eu até fiquei assim um bocado, what the fuck? Pensei, será que isto é um gajo de meio daqueles malucos que te aborda, ouviu-te dizer alguma coisa? E eu disse não, o que é verdade, porque eu hoje em dia já não me apresento como jornalista porque não tenho carteira profissional, porque não faço jornalismo há 10 anos praticamente, portanto acho que seria desonesto dizer que era jornalista, já fui. Disse não fui, não sou ele. Então, mas não és escritor? Eu disse, sou, o gajo. Então não tens o podcast? Eu tenho. O gajo, só um ouvinte. Depois tu relaxou e disse, ok, não é um gajo que me vai acusar de ter escrito alguma coisa. E tivemos a falar muito rapidamente e ele disse, eu ouço o podcast sempre que vou trabalhar, obrigado por serem a minha companhia. E isso fez-me pensar, isso e outras pessoas que me encontrei nas férias ou que me mandaram mensagens, tipo, mandaram-me coisas para o bebê. Aliás, aqui mandaram coisas fixe? Só não percebia porque numa das caixas vinha um dildo enorme. Okay. E disseram que era para mim. Não, mas não. Mandaram coisas fixes. Aliás, ainda não levantei tudo porque foi para a editora, mas mandaram uma caixa, até fiquei quase sem graça, com imensas coisas, roupa, brinquedos, coisas muito fixes, de uma loja que é Melancia for Babies. Se tiverem bebés vão lá. Ou seja, estou a dizer isto por cortesia, não sou patrocinado, não sou influencer. Mas a dona dessa loja foi muito, muito simpática e mandou-me uma série de coisas para o puto, que ele já vestiu, aliás. Muito fixe. E foi muito fixe. Mas isto para dizer o quê? Que sinto que também deviam mandar coisas para a minha cadela. Também é verdade, por acaso. Estou a dizer. Imagina, tu tens um filho, podes ter tudo, não tens uma profissão liberal, mas tens direito a dias de férias, não é? De férias, vá. Como é que se diz? Licença. Quando casas tens 15 dias. Isto é imenso. Quando casas tens 15 dias de férias. A mais do que já tens? Sim, tens 15 dias de férias quando casas. Mas quando vais viver junto, a união de facto não tens. Mas eu também não casei. Eu não casei, portanto eu não tenho pronto, mas é uma estupidez. Pronto. E portanto eu acho que também deviam compensar as pessoas que não têm filhos e não se casam. De outra forma, não sei como. Pagamos mais impostos. Mas lembra-me, em relação a isso da cadela, depois lembro-te de perguntar uma coisa mais adiante, só para terminar. Sim, mas diz. Que era não para dizer que, mesmo durante as férias, não fizemos
o podcast e é fixe, é bom para nós descansarmos, para terem saudades nossas. Mas ao encontrar estas pessoas, fez-me ver algo que eu já sabia, mas às vezes nós esquecemos, porque estamos aqui os dois, que nós realmente fazemos parte da vida semanal de muita gente, de pessoas Sim. que nos ouvem como um hábito, como se calhar nós ouvimos outros podcasts, atenção. Sim, sim. E que isso é muito engraçado, tu fazes parte, não é, de uma rotina como deste Marcelo, não é? Ele dizer-me aquilo mesmo, pá, dizer, pá, sempre que eu vou trabalhar eu ouço o podcast. Sim. Isso é muito fixe. Também me fez lembrar uma coisa que é, quem é que tu achas que é mais odiado? Isto em proporção, porque obviamente, em termos absolutos, tu és mais odiado, porque tu tens muito mais posição e tens muito mais, trabalhas temas muito mais polémicos. Mas se pudéssemos fazer tipo uma correlação das pessoas a quem eu chego e a quem tu chegas, quem é que é mais odiado? Pá, depende, porque eu acho que quem ouve o podcast já está habituado às minhas bujardas. E portanto acho que dificilmente me vai odiar por ouvir o podcast. Imagina, odeia-me quando vê um post no Facebook ou no Instagram, e aí sim. Mas aqui, pessoas que ouçam, acho que dificilmente me vão odiar. Podem não gostar da piada, não achar piada. Isso acontecerá muitas vezes. Não mas digo vai estar aqui odiar, meio improviso. odiar é uma palavra forte. Digo embirrar. Agora, eu arriscaria que mais ouvintes possam embirrar contigo. É, não é? Porque eu sou mais tipo bruto. Sim. E tu às vezes tens aqueles 2 ou 3 ouvintes que dizem que tu estás muito esquerda. Contemporizo. És mais esquerda. E então pode haver isso. Pode haver isso. Porque eu às vezes digo coisa e tu dizes pá, não é bem assim. Tipo, tentas-te justificar mais, até porque eu sou humorista e tu não és, então é normal mas até que eu o acho faças. que não é eu tentar justificar-me. Eu muitas vezes tento, não é a mim, mas é tentar ver outras perspectivas, exato, outros sim, lados. sim. E não é necessariamente o meu ponto de vista, muitas Claro, vezes. sim. Portanto, mas eu acho que as pessoas podem interpretar dessa forma e então poderia dizer Mas eu acho que não é só pode por acontecer isso. Eu acho que também não sei. há pessoas, já notei isso e já recebi algumas mensagens, que acham que eu sou um bocado de snob ou há uma arrogância. E bem, e és. É muito, aliás, eu uma vez fui quando fomos almoçar, o Bitoque, eu vi como tu trataste os empregados, percebes? Aí é que vi. Era tipo chega merdas, olha, Sim. tu traz Criado, esta merda. para já Sim. não chamei empregado, chamei criado. Sim, não é? sim. Criado. Não. Chega Por merda. acaso é traz exatamente o almoçar. contrário. É exatamente o contrário. Eu já tive um desatino com uma gaja uma vez à mesa por ela tratar mal os empregados. Para mim isso é logo como é que se diz? Um deal breaker. Alguém que trate mal. Completamente. Imagina, ias num date e vias isso, era logo um deal breaker. Já vi pessoal tipo... E uma coisa é ser simpático, outra coisa é ser bem educado. Porque simpático também depende um bocadinho da tua personalidade, e o pessoal mais tímido não é propriamente... Às vezes não é muito simpático, ou pode não ser muito expansivo, ou de ficar a conversar com as pessoas, mas eu já... sou incapaz... Pode-me acontecer, não é? Num dia mais chato ou assim, mas de entrar, por exemplo, num teatro e não cumprimentar as pessoas que estão a trabalhar no teatro, claro. Nos técnicos, ou no fim ir agradecer às pessoas. E eu já vi muita gente que... Técnicos nem bom dia nem boa tarde. E isso fica logo tipo, és um tipo de pessoa. Ok, já percebi. Mas, por exemplo, eu sempre que sou abordado, e obviamente não sou abordado, não sou sequer conhecido, não é? Tipo, há um nicho de pessoas que conhecem o meu trabalho, que é diferente. Mas eu tenho sempre uma enorme gratidão com essas pessoas que fazem isso, ou seja, que têm a iniciativa de ir falar comigo, não é? E como tal, sou sempre, nem me passa pela cabeça não ser simpático. Pergunto sempre o nome das pessoas, que acho que é uma questão de educação, perguntar o nome e como é que te chama. Por acaso isso não pergunto. Ok. Mas é porque eu não tenho jeito para fazer small talk. Mas não é, pois não sei. Não tenho jeito, estás a ver? Mas eu acho que eu estou e tu também, de certa maneira, apesar de seres muito mais reconhecido, na parte ideal do reconhecimento do trabalho, que és reconhecido, há pessoas que te abordam e há pessoas que te mandam mensagens, e por exemplo, agora com o lançamento do livro tenho recebido imensas mensagens no Instagram de pessoas que leram e que gostam, do Brasil inclusive, que saiu agora lá o outro livro, e é muito fixe as pessoas noutro continente a dizer que gostaram do teu trabalho. No entanto, isso nunca é disruptivo para a minha vida. Ou seja, tu seres um gajo tão famoso que vais a um sítio qualquer e está toda a gente a olhar para ti, eu não gostava disso. Para mim já é um bocado. Para mim já é... Tinha essa conversa nas férias, que era se eu houvesse um botão em que eu pudesse ninguém me conhecer,
mas eu continuar a fazer o meu trabalho, ou seja, é incompatível, né? Sim. Mas se isso fosse possível, eu carregava nesse botão. Não porque me chateie as pessoas virem falar comigo, zero. Gosto que venham falar, é fixe. Muitas vezes fico a conversar muito tempo com pessoas. Já me aconteceu, tipo, encontrar malta na noite que depois se juntaram ao meu grupo e fomos sair todos. Tipo, na boa. Mas, portanto, mas é chato eu saber que vai influenciar todas as minhas relações daqui para a frente. Relações de... Pá, imagina, mesmo que fosse uma relação romântica, iria influenciar, porque provavelmente seria movida inicialmente por isso. Não, há Para a mulheres pessoa que me estão-se a conhecer. cagar. Está bem, mas há mulheres que estão-se a cagar para isso. Não, sim, mas a probabilidade, não é? Ou seja, que deixaria... Ou seja, queria-te conhecer, não sei o quê, mas estava-se a cagar para tu seres conhecido ou não. Certo, mas a relação, ou seja, provavelmente eu iria iniciar uma relação com alguém que me conhecesse o meu trabalho, não é? Porque seria provavelmente no círculo, percebes? Seria alguém que conhecia o trabalho e metia conversa. Não tinha imensa graça. Tu imagina, tu eras solteiro e conhecias alguém na noite e essa pessoa não fazer a mínima ideia de quem tu eras. Não, isso era fixe. Mas a relação partia logo de um ponto de vista desigual, porque ela sabia muito sobre mim, sobre as minhas opiniões, tudo, e eu não sabia nada sobre a pessoa. E logo aí inquina. Depois, relações de amizade, tipo novas amizades, também pode... Eu já tive pessoas, imagina, que eu não via há bué de anos, ou que nunca tive. Temos que marcar um almoço. Opa, queres vir cá à casa jantar? E eu tipo, mas nos últimos 7 anos nunca surgiu essa conversa e agora surge porquê? Porque queres ser meu amigo, porque Mas eu tenho likes, estás a ver? Mas tu ainda consegues ir a sítios que ninguém te conhece, não é? Ou seja, tu consegues... É muito difícil estar num sítio Sim. e ninguém me reconhecer. Se for um sítio com 10 pessoas, obviamente não, mas num sítio em que esteja um número substancial de pessoas, eu noto sempre que há pessoal a olhar e olhar para o telemóvel e mostrar a outra pessoa. Pessoalmente se for malta da minha idade. É muito difícil não... Agora, incomoda-me zero, eu vou sair à noite igual. Agora não, né? Pandemia. Mas igual e tipo, não vou ao Colombo igual e vejo as pessoas olhar, algumas, e vêm tipo, dizer, tipo, já agora há pouco tempo aconteceu, tipo, foi à Primark comprar roupa, tipo, logo uma pessoa na fila reconheceu, a pessoa que estava atrás, um gajo lá que trabalhava na Primark também, depois outra pessoa lá dentro também. Mas é fixe, está-se bem. Mas quando eu penso nisso e penso na cena do estou a ser observado, ou as pessoas, tipo, não posso fazer figuras ridículas, claro que eu faço na mesma, né? Já apanhei bebedeiras. Claro. Não, estava-me a lembrar, por exemplo, 2 atrizes que eu conheço, bastante conhecidas mesmo. Pá, uma delas estava uma vez com ela na bica, chegaram uns gajos, pá, com um aspecto muito chunga, gajos e disseram: "E tu és aquela que aparece na televisão." É que nem sabiam, ou seja, não era tu és aquela que entraste não sei onde, tu és aquela que aparece na televisão. Sim, já me disseram e de uma isso forma também, muito é. invasiva. E eu acho que isso também não é a maioria das vezes que isso que acontece. As pessoas são educadas. E há outra, que é mesmo muito conhecida, umas atrizes mais conhecidas, e que namorou com um amigo meu e que eu conhecia, pá, tocar-te lá, não é? Pá, e que ela tinha uma coisa inacreditável. Era super discreta na rua, portanto, eu acho que havia pessoas até que nem a conheciam, na forma como ela se vestia e, sabes, não era nada espampanante. E 2, ela tinha uma capacidade de desligar do seu entorno. Ou seja, muitas vezes era eu que estava a reparar que estavam pessoas a olhar para nós e ela não estava nem aí. Yeah. Pois, eu ainda não... Já estou melhor, mas ainda não atingi esse ponto. Ainda estou a observar. Ok. Quando as pessoas me dizem, está ali um que estão tipo, a ver no telemóvel a mostrar aos amigos, eu já vi. Já vi. E, Ok, se calhar um dia vais conseguir desligar-te disso. Sim, tipo, no ponto onde está fixe. Podia ser, lá está, se pudesse não ser, era melhor porque isso é uma consequência do trabalho e faz parte, e portanto é fixe que isso aconteça, porque significa que o trabalho está a correr bem e que as pessoas gostam. Mas não é, mesmo um fim ou um objetivo, que para muita gente é a cena do ser famoso. E eu nunca tive essa cena. Eu nunca fui o gajo na turma que queria ter atenção. Claro. Pelo contrário. Mas nunca foi incomodativo. Isso não é. Tipo, está-se bem, é fixe, é giro. Principalmente se for na noite e um gajo está a beber copos e não sei o que aí. Tipo, zero. E nunca houve assim nenhuma situação em que o pessoal fosse indelicado. Já houve aqueles bêbados chatos, mas lá está, tão bêbados. Também eu já tive bêbado e sei que os bêbados são chatos. E faz parte. Mas sem ser isso, nunca houve nenhuma situação que eu fui tipo, este gajo não tem noção. Sim. Ou está a ser demasiado... Houve uma vez que me estavam a tirar fotos à socapa no metro e eu a reparar. E eu tipo, bocado... Mas depois mandaram umas fotos, estás a ver?
Portanto, ok, estavam a tirar fotos para me mandar a foto tipo, por Instagram e eu tipo, ok, está-se bem. Se fosse tipo só a tirar fotos assim à socapa é um bocado tipo, pá, vem dizer olá, está-se bem. A gente E tira uma depois que foto. mandavas uma dick pic. Yeah. Mas... Ok. Muito bem. Mas sim. Olha, antes de seguirmos para os temas, também ainda estamos de 31, ainda é um bocado silly season, portanto podemos fazer Este ano é todo um bocadinho silly season, programa não é? mais levezinho. Coisas que eu descobri nas férias. É que o meu filho é igual ao Baby Yoda. Ok. Na vocalização, não na cor verde e nas orelhas. Sim. Mas eu vi o Senão Mandalorian. não era teu filho. Ia dizer já que esse cara não era teu filho. Mas vi o Mandalorian, que é uma série interessante porque é do universo Star Wars, que eu não gosto especialmente, mas que vai buscar uma série de histórias clássicas em cada episódio. Portanto, é entertaining, não é? É uma coisa boa para ver no verão, por exemplo. E está Nunca bem vi. feito, aquilo está bem feito. E tem muitas, como eu disse, tem muitas histórias clássicas. Tem um episódio em que ele tem uma missão de ajudar alguém a ir buscar não sei o quê. Tem outra missão em que ele tem que estar a fugir de alguém. Ou seja, recupera uma série de clássicos da narrativa, não é? E que muitos filmes abordam, desde a literatura clássica, e que ali são, no universo Star Wars funciona, e a personagem é a personagem do Mandalorian, que é supostamente um bounty hunter, não é? É interessante. Mas descobri que estava a ver aquilo e disse, pá, tipo, está-me a fazer lembrar alguma coisa, que é as vocalizações. O meu filho já vocaliza, faz aqueles sonzinhos tipo exatamente, e é óbvio que eles devem ter utilizado sons reais de bebés, não é? Depois, obviamente, alterados para... isso foi uma das coisas que eu descobri, é que o meu filho e o Baby Yoda têm algo em comum. Pronto, já tens do que o vestido daqui a 2 meses. Ó, lá que até que é. Exatamente, no Halloween. Claro, obviamente. Tu vais-te mascarar de Mandalorian ou de... Sim, exatamente, Mandalorian, obviamente. Ou do que seja, ou de Muito Luke Skywalker, e Sim, metes sim. o puto... Se bem que eu não sei se green face é aceitável, percebes? Blackface não é, Pois, green face não sei. É verdade. Os marcianos podem ficar chateados. E outra coisa que me surgiu nas férias, já foi no fim das férias, que foi quando o meu filho foi levar as primeiras vacinas, e levas logo tipo 5 vacinas diferentes. Para doenças, aliás, que se fosse tipo nos anos 40 ele morreria, porque não havia Sim. vacinas, não é? E eu estava a pensar, realmente há sempre um risco qualquer, ele está ótimo, mas pá, ainda bem que o meu filho pode levar vacinas. Tipo, é Sim. sinal de progresso. Mas estava a dizer que Quer dizer, ia para o depende, não é? hospital. Se calhar meteram-lhe um chip para o controlar, não É sabes? isso. E então estava a ir para o hospital e um carro à minha frente, sempre à minha frente, virou 5 vezes e as 5 vezes não fez pisca. E é verdade que o tema do pisca já foi aqui falado amplamente, das pessoas que fazem e não faz pisca. Tu matavas E- e não... E eu comecei um bocado a estrebuchar e a minha namorada, que odeia pessoas que não faz pisca, mas mesmo assim começou a contemporizar, a dizer, não sabes, porque ele pode ter o pisca estragado, nós já tivemos o pisca estragado. Eu disse, pá, não, eu aposto, aliás, eu vi a cara da pessoa que é Que carro é que era? Que carro é que era? Pá, por acaso... É que normalmente os Mercedes, os BMs e Eu os sei, Audis eu não sei. vêm com pisca de origem. É verdade, sabes já disso. falámos disso aqui Sim. também. Mas os sacos capos também não. Sim. E ela teve uma ideia, porque ela, como acha que eu sou um justiceiro, teve uma ideia que eu acho que é uma ideia fixe, que é, devia haver um justiceiro do pisca. Que é tal como há o Death, aquele filme do Quarantino do Rodrigues, o... como é que se chama? O Death gajo Proof. Exatamente. Mas era um gajo que ia atrás destes gajos e tinha um carro todo blindado, imagina, com picos que saíam, e de cada vez que um gajo não fazia o pisca, tu fodias o carro todo ao gajo. Sim. Depois dizia, pá, você é que não fez pisca. Sim. É. Tens uma cena de um filme com o Clive Owen em que ele, pá, é um filme que entra a Mónica Bellucci, que tem uma célebre cena em que eles estão a fazer sexo enquanto ele mata pessoas. Ele com ela ao colo e ele vai matando pessoas e não sei o quê. Esse filme deve ser muito bom. E mata pessoas com cenouras, espeta-lhes cenouras nos olhos e mata-as. Pá, está engraçado, está tipo... Está com estilo o filme. Em que ele tem isso, que é tipo, o gajo não vai meter pisca e o gajo começa-se a passar, tipo, é só isto, 2 centímetros para aqui, 2 centímetros para aqui, é só mexer os dedos. E vai atrás do gajo e albarrou o gajo e o gajo morre. Eu estava a dizer à minha namorada, pá, eu vou lá dizer à senhora, olha, tem um manípulo que se carregar acende uma luz lá atrás e facilita a vida de toda a gente. Ela, não faças isso. Eu disse, claro que não faço isso. Mas ela deu-me esta ideia e eu estava-lhe a dizer que... Quem é que ia conduzir? Desculpa. Era eu. Ok. E o puto ia no carro. O Putin no carro, exatamente. E eu estava a dizer que se houvesse essa profissão, imagina que esse era um super-herói do Pisca, que eu não me importava que o meu filho crescesse para ser conhecido como o Justiceiro do Pisca. Sim. Preferi isso, sei lá, ser
deputado por um partido que está no poder, Sim. ou uma coisa do género. Ou então, outro castigo também era quando as pessoas não metem o pisca, têm que ouvir durante 1 hora, ininterruptamente, a música do Pisca-Pisca da Ruth Marlene. Que depois nunca, não te vai sair da cabeça durante uma Sim. semana. Enquanto veem também a cara dela. Porque não querendo fazer... Pronto, há pessoas que se operam e corre mal. E ela foi um bocadinho isso que aconteceu. Não sei se já viste, mas não quero estar aqui a falar. Não vi, mas já vai. Quantos ouvintes não estão neste momento a fazer pause e a ir googlar Ruth Marlene? É assim. Mas isto só para O dizer que é que, uma eu ia coisa. só perguntar uma... Ok, queres Diz, concluir? diz. Não, Que era, pergunta. se mudou a tua condução ou a tua forma de estar na estrada quando tendo o puto no carro? Porque agora calculo que andas muito mais vezes de carro do que antes, não é? Se calhar aconteceu. Sim. Isso muda... Se te lembras... Primeiro, meteste um sinal a dizer bebê a bordo? Não. Ok. Não, porque acho que ninguém. Ainda bem, porque é tipo, ok, Sim. pronto, eu estava a pensar albarroar da estrada, mas como tens um bebê, estou mesmo muito preocupado. Vou deixar de andar a 220 na autoestrada Sim, porque é tu tens um bebê. Não, obviamente que sim. Ou seja, se eu estiver a conduzir sozinho, eu acho que sou um gajo mais ou menos prudente hoje em dia, não sei o quê, mas não tem comparação. Eu quando ando sozinho de carro, tenho muito mais cuidado quando estou com ele. Imagina que as primeiras palavras do teu filho são mete o pisca, meu filho da puta. Sim. Estão a ver? Pois eu tenho que ter giro. cuidado. Eu não digo muitos palavrões a conduzir, não digo. Tipo, sou capaz de dizer este gajo é um cretino, azelha, se outra carta. Mas tipo, nunca é para fora, é entre dentes, nunca é para insultar outra pessoa. É uma Sim, forma de eu lidar com aquilo. Sim, de Faço extravasar. piadas. Yeah. Faço piadas, tipo, olha este gajo, não sei o quê. Mas é uma cena para mim, nem sequer é Sim. para eles. Nem sequer é uma coisa cheia de raiva. Yeah. É quase uma lenga-lenga, sabes, para lidar com a ansiedade de estar no trânsito. Já andaste à porrada no trânsito? Ou em vias de? Nunca. Mas quando era puto, quando andava na faculdade, portanto andava no 2º ano, foi quando eu tive carro, fiz uma caralhada a um gajo. Tinha 19 anos, não é? Tipo, Sim. Testosterona. E olhei e o gajo tinha um mau aspecto, Yeah. mas inacreditável, e o gajo veio atrás de mim. E durante 15 minutos eu consegui fugir ao gajo. E estava tipo fodido. Se este gajo, se eu paro num sítio, este gajo sai de lá com uma katana, uma coisa Yeah. assim. Já vieram atrás de mim Sim. também, mas depois eu saí para a buraca e para a Cova da Moura e a pessoa não veio atrás de mim. E o gajo veio atrás de mim porque, otário, o gajo é que fez merda e eu refilei com ele, mas não nem mandei para o caralho nem nada, fiz só tipo assim, o gajo começou-se a estrabuchar e eu tipo, comecei a gozar com ele, a gesticular, e o gajo, e eu saio, o gajo continua. E tive depois, aquela cena que eu já te contei aqui também de moto de um velho que tirou uma faca de cortar o pão, não é? Sim. Essa célebre. Sim, e aí não fiz nada, só tipo, avancei, estava um carro da polícia e disse, olha, aquele senhor tipo, ameaçou-me com uma faca de cortar o pão. Yeah. Mas aí eu somente tinha mesmo algum problema. Não é? Mas em relação eu falo muitas vezes disso com a minha namorada, das minhas fantasias de violência. Eu acho que elas são absolutamente necessárias para eu não ser um gajo violento. Sim. Eu dou-te um exemplo, nós estávamos de férias, não é? E numa casa, lá perto, houve uma cena de violência doméstica. Tipo, mas uns gritos, todos bêbados, pessoas na rua a dizer para eles terem calma. Eu fui lá fora e fui super educado e disse, por favor, se podiam falar mais baixo, porque há aqui Podia bater na sua mulher de forma aquela não tipo... não sei se não era ela que batia nele. Ok. Estou-te já a dizer. Abafe-lhe a cara com uma almofada antes de lhe dar com o cinto, por favor, que não incomodar. E depois chamámos a polícia, tivemos que chamar a polícia 2 vezes. Mas a minha fantasia, quando acordei, e depois, foi num pai 2 da manhã, e depois no dia seguinte era... A mãe da minha namorada faz Aikido, acho que é Aikido. E há uma cena que é tipo com paus a imitar sabres. E tinha lá esses paus. Yeah. E a minha fantasia foi, adorava chegar lá. Deve ser Kempo, não? Deve ser mais Kempo. Eu também perguntei-lhe, mas acho que não é. É mesmo uma cena do Aikido, acho. Ok. Mas deve do género do Kempo. Sim. E a minha fantasia era tipo a Steven Seagal, como nos filmes do Steven Seagal, que é, o gajo chega e não fala. Não chega, tipo, entras num bar e não dizes nada, para começares logo a partir braços. E eu tenho essa fantasia, chegava lá e pau, então tirava o pau para o chão e ia dormir. Sim. Claro que isso nunca ia acontecer, até porque podia acontecer o gajo tirar-me o pau da mão, dar-me com o pau. Enfiar-te no cu. Exatamente. Mas eu acho que essas fantasias de violência, que o meu irmão, por exemplo, também tem, são uma espécie de controlador para tu não seres violento. Não sei se tens essas fantasias. Tenho. Mas eu não tenho essas fantasias de violência apenas com pessoas que mereciam. Percebes?
Eu tenho essas fantasias de violência gratuitamente. Imagina, está uma velha a pagar contas no multibanco e eu estou com pressa para levantar dinheiro. E eu até falo disso no meu último stand-up, que é o fantasio quão fácil seria partir aqueles ossinhos rendilhados, estás a ver? Que se lhe agarras com força no ombro, que ele estilhaça tudo, tipo, esmagares um Malteser. E então eu tenho essas fantasias. Ou, tipo, empurrar crianças das escadas rolantes. Mas aí mais crianças irritantes. Olha, quando a última vez que eu fui ao estádio, fui ver o Sporting, a final da taça, quando o Sporting ganhou há 2 anos e tal. E fui, porque insistiram, mas cá contei aqui a história. E fiquei perto da claque, odiei, estavam lá uns gajos mesmo otários e iam vendo logo porrada no início, tipo connosco, eu estava com o Pires. E um gajo estava bêbado. E depois estava um puto à minha frente, que devia ter os seus 6 anos, que estava, a dizer caralhadas o jogo todo, a chamar nomes a toda a gente, ao árbitro. E eu só pensava, se eu mandasse um pontapé nas costas deste miúdo, ele ia parar lá abaixo nas bancadas, e eu passei o jogo todo A sonhar com isso. Porque eu pensei, este E é o pai impossível. dele não? O pai estava ali quietinho. Sim, o pai dele também merecia, claro. Mas eu estava ali e estava a dizer, é impossível esta criança crescer sem ser um merdas. Claro. É impossível. É impossível. Estás a ver? E portanto vai ser um merdas. E portanto não sei até que ponto não era melhor alguém acertar-lhe o passo já. Completamente de acordo. Só que parece que é crime, não é? Bater em menores e não sei o quê. E uma pessoa também não quer ir preso por causa disso. É verdade. Só para ir tocar os filhos dos outros, não é? Pois, sim. Mas, olha, durante as férias nós contactámos uma outra vez e uma delas teve a ver com religião. Vais saber. Parece que tu estiveste envolvido num debate, certo? Sim, não foi bem um debate. Mas teve a ver com a questão do Afeganistão, ou não? Já não sei. Não sei se teve a ver com isso. Acho que sim. Talvez tenha iniciado com isso. Mas é um dos meus Porque melhores havia amigos. aqui 1 ou 2 temas que aconteceram durante a nossa ausência. Acho que são só 2 que eu trouxe. E eu lembrei-me que este do Afeganistão tinha um gancho que era o facto de teres iniciado um debate com alguém que dizia que o problema não estava nos livros, ou seja, nos livros fundadores das religiões, mas na interpretação das pessoas, não era? Sim, é um dos meus melhores amigos e começámos a falar disso e a divergência de opinião é que ele achava que a Bíblia e o Alcorão não tinham diretamente machismo ou racismo e que ia inferiorizar a mulher. Não sei se ele terá lido algum tipo de tudo, não sei, acho que não. Mas se leu, tem que reconhecer que tem, sim. Não é? Tipo os judeus no Antigo Testamento, tudo bem que são os protagonistas e são o povo escravizado mas depois, quando é a altura deles de John Wick, estás a ver, de Payback Time, os gajos fodem todos os inimigos até à exaustão, não é? Ou seja, entram nas cidades e a expressão é mataram todos no fio da espada homens, mulheres e crianças. Sim. E a minha única cena é, mesmo não tendo lido, eu sei algumas passagens, coisas, mas nunca li, já li partes, mas nunca li tudo. Mas mesmo não tendo lido, o meu raciocínio é muito simples, é uma coisa que foi escrita há 2000 anos ou há 1400 anos e que, portanto, reflete... Há 3000 anos, algumas coisas da Bíblia. Sim, e reflete a mentalidade da altura. E como reflete a mentalidade da altura, é impossível não ser machista. Óbvio. Pronto, era só isso. Claro. Ele dizia que depois aquilo, ou seja, a cena dos talibãs, se aquilo vinha mesmo, estava escrito que a mulher tem que usar tapar-se toda, não sei o quê, isso era uma interpretação e uma imposição dos homens pegando naquilo como desculpa, ou se estava lá mesmo escrito diretamente. Eu estava a dizer que em alguns casos devia estar, outros são interpretações. Claro, nós podíamos estar aqui a falar, aliás, há estudiosos, teólogos do Islão e do cristianismo que durante séculos, não é? Há concílios a debater o que é que está e o que é que não está, e até coisas como que nunca estiveram em questão na Bíblia, como se a Virgem Maria foi ela mesma concebida imaculadamente, ou seja, sem pecado, como o filho dela. Apesar disso nunca vi na Bíblia, houve concílios e mais concílios e décadas ou séculos a debater isso, não é? Sim. A questão, eu acho que há aqui duas... Eu pensei nisso depois que tu falaste comigo e há aqui 2 questões e que já vamos à questão dos Talibã, que é, na questão dos Talibã
Tu podes dizer, não está lá disto que elas têm que não está no Corão que elas têm que se cobrir da cabeça aos pés. Há realmente uma passagem no Corão que fala das mulheres taparem a cabeça por uma questão de... Mas depois há outra coisa além do Corão, que é a Hadith, que são mandamentos do profeta, que são milhares, e que valem tanto como o Corão. Sim. Mas há aqui uma questão que para mim é mais importante. Para nós, que fomos criados nesta matriz das religiões abraâmicas, não é? As três, judaísmo, cristianismo e o islão, há a ideia de que estes livros... são uma espécie de padrão base, não é? Que são os livros fundadores. E não são. Ou seja, são livros importantes por acaso. Como há muitos evangelhos que desapareceram e que não foram aprovados. Poderiam ter sido esses e não outros. E eu acho que um dos erros é partir da ideia, mesmo as pessoas que não os acham divinos, que não foram ditados por Deus, como é o caso do Corão, que foi literalmente ditado por Deus, ou que foi de inspiração divina como a Bíblia, as pessoas acham que eles são uma pedra basilar no que toca à moral, à cultura, e não são, ou seja, são porque ganharam essa proeminência, mas poderia ter acontecido isso com obras do Aristóteles que desapareceram e que provavelmente, se as seguíssemos, não é? Eram mais pertinentes e eram mais humanistas do que coisas que vêm na Bíblia. E eu acho que esse é um dos erros. E a verdade é que, quando tu lês a Bíblia e lês o Corão, é aquilo que estavas a dizer, é tão claro que foi escrito por pessoas daquele tempo. Pois. Ou seja, não aquela ideia de que nós somos feitos à imagem de Deus, mas que Deus é feito à nossa imagem. Sim. Tão claro, percebes? Mesmo que tu sejas religioso, mesmo que tu acredites numa coisa superior a ti, se fores honesto intelectualmente, tens que dizer, ok, isto foi esta imagem que existe de Deus, não é? E todas estas regras, isto é fruto do resultado das mentes da época. Sim, e até não quer dizer que até não possa ter coisas muito progressistas para a altura. A cena é que muito progressistas há 2 ou 3 mil anos continua a ser retrógrado e arcaico para o que nós vivemos agora. Mas claro, terá coisas que, não é, no seu tempo que até eram tipo, ok, então a gente deve amar todos como nos amamos a nós. Ok, nunca tinha pensado nisso. Sim, mas depois entrou também por causa daquele vídeo que eu te mandei que ficou viral no Twitter, não sei se as pessoas viram, que era uma senhora a ler uma passagem da Bíblia. Sim. Em que dizia que a mulher se deve submeter ao homem e que pronto, e vinha nisso. Depois eu pus no Twitter, só descobriram agora que a Igreja Católica desvaloriza a mulher e a considera inferior. Realmente não distraídos. E muita gente, tu não sabes o que é que estás a falar, põe em patamar de igualdade. Hoje, eu tipo, a Igreja Católica não dá a liberdade de escolha à mulher sobre o seu sistema reprodutivo. Logo aí, está a colocar a mulher num patamar inferior, condenando o aborto ou o uso dos contraceptivos ou o que seja. Basta isso. Desculpa, ou seja, desde a primeira história da Bíblia, do Gênesis, não o grupo musical, atenção, mas o livro, que a mulher, é feita de uma costela do homem, portanto é secundária. 2, é ela a causa da desgraça de toda a humanidade. Mas aí, temos que concordar que as mulheres são... Os homens vão para a guerra, por exemplo, normalmente há sempre ali um recalcamento com uma mulher. E as não que a culpa seja delas, mas já há sempre uma mulher. Como disse a minha namorada no outro dia, ok, tipo, eu agora percebo porque é que os homens vão para a guerra, porque depois das dores de parto está ela por ela, sendo que elas agora estão em vantagem, então nós estamos em vantagem porque nós agora não temos guerra, pelo menos em Portugal, não é? Sim, sim. Mas voltando aqui, que é a questão da interpretação, que é, há uma coisa muito engraçada. Se Deus é infalível, se é esplendoroso, se é fantástico, então porquê é que escreve livros de merda, cheios de incoerências? Não só os livros literariamente não são extraordinários, a Bíblia ainda tem passagens poéticas e narrativas com histórias interessantes, o Corão muito menos, porque é muito menos narrativo, mas mais do que tudo mas Deus queria jogar connosco a uma espécie de cluedo espiritual, tipo, nós temos que adivinhar o que é que ele queria dizer, então o teu amigo lê a Bíblia e acha que, não, isto, na verdade eles não querem dizer isto, não podemos levar à letra, mas há 300 anos, num dos concílios do Vaticano, eles interpretavam aquilo de maneira diferente, não é? Ou seja, que Deus é que deixa à sua criação uma obra tão difusa e confusa que permite a um leigo como o teu amigo ter uma opinião sobre ela em desfavor de pessoas, de clérigos, teólogos que a estudaram durante a vida inteira. Não é? Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Repara, Deus, a partir do momento que fala com Alexandra Solnado, não é uma pessoa também que a gente deva... uma entidade
que a gente deve levar a sério. Deus é um youtuber, percebes? É um youtuber que gosta de fazer trollagens. É o que eu acho. E nós estamos na simulação desse Deus, que é um Deus, é um youtuber, entre muitos outros youtubers, e nós estamos nessa simulação e ele está-nos a fazer trollagens. Porque jogaste um jogo que era o Black and White, entre outros jogos também havia, que tu fazias de Deus, eras um ser divino e que podias destruir, podias queimar creches infantários e seres um Deus mau, ou podias providenciar colheitas e seres um Deus bom. Se calhar alguém que está a jogar esse jogo. Sim, e aqueles bonequinhos que se calhar nós não sabemos, mas tinham consciência ali. Sim, exatamente. E nós somos uma espécie de matrioscas existenciais, não é? De simulação atrás de simulação. Mas há uma coisa que se chama exégese, que é a interpretação dos textos, é a palavra que existe para a interpretação dos textos sagrados, nomeadamente da Bíblia, não é? E há pessoas que dedicam a sua vida toda a isso. Mas para mim, é um bocado, do ponto de vista teológico, não histórico, da historicidade, porque tu consegues saber coisas sobre a época através da Bíblia. Não é? Tu percebes que, por exemplo, há uma história de incesto na Bíblia porque tem a ver com a invasão do domínio babilónio das tribos judaicas, e aquilo era uma coisa para dizer, é preferível tu, imagina, teres um filho com um familiar para preservares a tua integridade judaica do que te misturares com os babilónicos, por exemplo. Tu consegues saber isso, consegues saber uma série de coisas. Mas esta ideia da interpretação da Bíblia, é um bocado como as borras de café, algumas coisas, sabes? Atiras e dizes, eu acho que amanhã que precisas, tu és uma pessoa assim, assado, e o que precisas é disto e daquilo. E a interpretação da Bíblia, mais do que tudo, hoje, que é tão disparo, chamado cherry picking, se tu fores a ver, ela foi evoluindo. E não é a mesma para muitas pessoas em 2021 que era em 1920. E essa interpretação, a Bíblia não mudou. O que mudou é o que as pessoas fazem, é um exercício de adaptação daquilo que está lá escrito à moralidade e à ética da sua época. Para não parecer ridículo nem datado. Para continuar, para e não tentarem ser relevantes ainda, não é? Claro, e não é do género. Não, eles não percebiam bem a Bíblia e levavam aquilo à letra e nós agora é que estamos a interpretar. Não, é só um espelho da sociedade onde tu vives. Sim. A Bíblia sempre foi aquilo, está lá aquilo escrito e mais nada. E é como interpretar o que é que Fernando Pessoa escrevia quando estava todo minado de absinto, não é? De pessoa tem que está a tirar significados ali e nunca sabe se ele não estava só com uma moca gigante a escrever merdas que sem sentido. Olha como as letras do Rui Reininho também, um bocadinho. Sim. Que às vezes até tem graça, não é? Sim, são boas, mas se calhar não tem ali um significado por trás. É só. Mas, por exemplo, o adultério na Bíblia, em Deuterónimo, é punido com apedrejamento. Sim. A maioria dos católicos hoje, eu acho que não querem punir o adultério com apedrejamento. Sim. Nem tanto está escrito na Bíblia. E no Corão, e no Corão também há apóstase, não é? Deixares a religião. Apostasia. Está escrito que é punida com a morte, não é? Acho que isso está mesmo lá escrito. Não sei se é no Corão, mas pelo menos na Sharia é. Ou seja, na lei islâmica. Mas a questão da mulher, por exemplo, é óbvio que na religião é uma questão de poder, ou seja, não é só na letra da Bíblia que está lá isso, mas se tu olhares para a história, as mulheres sempre estiveram em segundo plano na religião, seja em cargos, seja como eram vistas, não é? Os castigos eram sempre maiores para as mulheres, a questão sexual, as mulheres eram sempre muito mais punidas. Alguma religião que tenha colocado que seja matriarcal, tipo, Não imagina as três abrâmicas, as politeístas, se calhar, teriam, como tinham muitas deusas femininas, não é? Mas mesmo assim o chefe dos deuses era sempre homem, não é? Sim. Zeus e esses gajos. Mas por acaso naquelas egípcias não sei se a mulher não tinha uma relevância maior. Não sei. E isto para dizer o quê? Que os talibã chegaram lá, tomaram conta daquilo em 2 dias, não é? E quem se vai lixar maioritariamente é toda a gente, não é? Especialmente aquelas pessoas que cresceram em 20 anos nas partes mais abertas do Afeganistão, não é? Que havia partes que continuavam mais fechadas. Mas... Sim, não devia ser fixe, não é? Sim. Não devia ser impecável viver lá e tranquilo. Mas ficou pior. É assim. E os Estados Unidos a não mandar mísseis de drones, não é? Parece que já mataram também civis, crianças. E depois tu ficas. Quem é o terrorista aqui? Quem é o terrorista? Eu estive a ver vi o Snowden. Nunca tinha visto o filme. Viste o filme ou o documentário? O filme mesmo.
Ok. Não viste o documentário? Não sei se já O terei documentário é visto. fixe. Vi o filme e Então. pronto, já sabia a história, mas pronto, ver ali, claro que deve ter ali algumas fantasias, mas tu ficas a pensar, é outro tipo de terrorismo, não é? Não deixa de ser terrorismo. Sim. Sim, mas apesar disso, e apesar de, acho que ninguém vê aquele filme e fica indiferente, eu lembro de ver o documentário dele próprio falar, mas ou seja, é difícil fazer este exercício filosófico ou existencial de que hoje em dia, por causa dos extremos em que as pessoas, de forma como as pessoas pensam, que é, tu não vais viver numa sociedade equilibrada e justa, não vais, isso não existe, não é? Pode ser mais ou menos, não é? E é óbvio, para quem conhecer minimamente a história do século XX e não só, que os Estados Unidos cometeram atrocidades tremendas. No entanto, poderão ter sido o país que mais inocentes matou. Possivelmente. Só as bombas atómicas, não é? Sim, só as bombas atómicas. No entanto, não sei. Quer dizer, fora, tirando a Alemanha nazi e os Stalins. Sim, pois, eles também mataram. Também mataram. Mas daí mais, para a sim, frente, sim. depois de 1950, por aí. Sim. Mas estava-te a dizer que no entanto, eu preferia ser americano do que ser afegão. Claro, sim. Sim, mas o meu exercício é como é que é possível eles lá não nos verem, nós, tipo o Ocidente, não nós, mas Estados Unidos. Eu percebo que eles vejam com ódio e com terrorismo, não é? Se tu mandas um drone, tipo, num carro para matar 2 gajos e sem te importar que vão morrer 10 civis, porque achas que aqueles 2 gajos são importantes de matar, é uma escolha feita de, olha, estas pessoas civis é aceitável que elas morram por um bem maior. E ter esse pensamento e nós enquanto povo... Sabes que isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, acontece em todas as guerras, não é? Destruíram Dresden e ou seja, mataram imensos civis por um bem maior que era o fim da guerra. Pois, e a cena não é um homicídio. Nem que seja um homicídio por negligência ou um homicídio involuntário. É um dano colateral. E só o facto de se chamar isso... Tipo, pronto, morreram 10 civis neste ataque cirúrgico, são danos colaterais. Se tu dissesses, olha, assassinámos 10 pessoas inocentes para matar estas 2 pessoas. Só o facto das palavras serem diferentes tira-se um peso. Olha, parece que houve danos colaterais. Mas, aliás, diz que uma das razões dos talibãs... E eu não estou a dizer que há outra maneira de fazer e se calhar não tem que ser assim. Uma das razões, há variedíssimas, e nós não somos especialistas, nem temos tempo para isso, mas uma das razões... porque os talibãs tomaram tão rapidamente o país, tinha a ver com o facto de muitos afegãos, apesar de não quererem os talibãs, não reconheciam no governo, ou seja, sabiam que o governo era profundamente corrupto. Os parceiros que os Estados Unidos arranjaram para governar o Afeganistão, especialmente, por exemplo, o presidente saiu de lá com 100 milhões de dólares, ou o que foi, havia um grande desespero ou desgosto, descontentamento, exatamente, com as pessoas que mandavam no Afeganistão. E depois a isso, é o que estás a dizer, se vives num sítio onde há danos colaterais, onde há uma força ocupada, é muito difícil tu teres uma força que ocupa um território, mesmo que vá com a intenção de nós vamos liberar-vos, que as pessoas que estão lá não as sintam como força ocupadora. Sim. Não é ocupante, peço desculpa. Aliás, é engraçado porque no tempo de Jesus Cristo era exatamente isso que acontecia. Havia uma força que ocupava. Aliás, nos Evangelhos falam disso, não é? Há quem diga, aliás, que a questão de Jesus Cristo não era unicamente espiritual, mas a própria palavra Messias na altura era usada como aqueles que combatiam, era uma espécie de Che Guevara da altura, aqueles que combatiam a força ocupante dos romanos. E é verdade que quando tens durante 20 anos gajos armados, tanques a andar na tua rua, de certeza que há conflitos. Deve haver muitos gajos bacanas e que te ajudaram, mas de certeza que há imensos conflitos também, com gajos armados na tua cidade, não é? É impossível que não haja. Que contribua para acontecer o que aconteceu. Sim, e depois é a cena do porque é que vamos enquanto Ocidente, espalhar a democracia e a liberdade no Afeganistão, porque há direitos humanos, mas não fazemos o mesmo na Coreia do Norte. Não é? Porque não há interesse, eu percebo, não há tanto interesse geopolítico, nem há recursos naturais. Claro. Aliás, que interessam explorar. Claro, mas quando a invasão do Afeganistão em 2001, que foi tomada, obviamente, cá está aquilo que já falámos aqui da Shock Doctrine, que é
um país que tinha sido acabado de ser atacado, as pessoas estavam em choque, literalmente em choque, não é? Queriam vingança, estavam perturbadas emocionalmente porque o coração do seu país tinham visto as torres em direto a cair. Era, vamos acabar com o terrorismo e vamos caçar o Bin Laden. Sim. Ou seja, quando chegam lá as tropas não era nation building, como eles chamam agora, não é? E depois o nation building foi utilizado, segundo o que eu tenho estado a ler, muito mais para dar vazão ao complexo militar. Sim. Que precisa... o dinheiro que foi gasto lá, não é? Em termos militares, não é? O material que foi deixado para os Talibã, por exemplo. Sim. E o nation building, ok, tu permitiste construir algumas escolas, mas tudo isso... Ou seja, sais de lá um bocado como quando chegaste, quase, não é? Sim. Tudo bem, tens uma geração... Tens teóricos da conspiração que dizem que esta cena dos Talibã até foi deixaram acontecer porque estavam a sair as tropas, não é? Que é para agora haver uma razão para voltar a mandar mais tropas e poderio militar para lá. Lá está, para satisfazer esse complexo militar. Para continuar a dar dinheiro a isso. Agora, eu acho que os Estados Unidos não voltam lá tão cedo. Isto tenho quase a certeza. Neste momento, ou seja... Internamente, nem o Partido Democrata nem o Partido Republicano eleitoralmente teriam nada a ganhar com isso. Pois, sim. Agora, há uma coisa que é, se tu a isso, não é? A todas essas anos e anos de guerra, o Afeganistão está em guerra desde 1980 ou até anteriormente, todos esses anos de guerra, a todas as questões de forças ocupantes da União Soviética aos Estados Unidos, se tu em cima disso, todas essas injustiças, tu em cima disso colocares a questão religiosa, Sim. é tipo o combustível incendiário. Porque a essa raiva da ocupação, tu juntas a justiça divina, que é eu tenho o Deus certo e eles são infiel. Uhum. Ou seja, é juntares mais um elemento, ou seja, não é condição absoluta. Para que as coisas aconteçam, não é? Atentados tipo o Easy Escapa, como se chama agora, não é? Que vai fazer atentados a matar aquelas pessoas que se querem ir embora. Tipo, que é isso, não é? Porque vais matar essas pessoas que são... O que é que elas fizeram? Trabalharam para ganhar a vida? Se tu acresceres a essa raiva toda aquele o icing no topo do bolo, não é? O açucarzinho da religião, em que tu achas que o teu Deus... te dá a garantia de que se fores para o céu és compensado e que és visto cá como... Repara-me esta lógica que é, muitos deles podem deixar mulheres viúvas, filhos órfãos, com a ideia de martírio. É uma cena super contraintuitiva, não é? Tu vais abandonar a tua família, possivelmente a um destino, ficar sem pai, não é? Porque achas que a tua honra quando tu morreres não só vais ser honrado pelas pessoas que ficam para trás, como depois vais ser compensado no céu. Sim. E a cena é, tu deixares a tua mulher porque vais ter com 72 virgens. Percebes? É que a cena é essa, vou-me rebentar para ser um herói. Ela sabe que tu só estás a ir, não é pela honra, não é pelo país, não é pelo Deus. Ela sabe que tu te vais rebentar só para ir ter com as virgens. E eu duvido que ela fique contente com isso. Ou se calhar fica que é tipo, olha, safa-me deste gajo. Pois... se calhar as mulheres ainda até recebem sabem... uma pensão, porque depois normalmente as viúvas dos mártires recebem uma pensão, não é? E elas se calhar até não acreditam em nada. Diz, vai lá, ter com as virgens, rebenta-te, meu filho, rebenta-te, e pumba, e livram-se dele. Escusam de estar a pedir o divórcio, quer dizer, não sei como é que funciona no Islão mais radical, mas acredito que não haja divórcios, não é? Não sei. Pois não sei. Acho que há separações, por acaso, mas não sei, eu não sei como. Muito Podes bem. separar-te de uma e não das outras? Podes ter várias mulheres. Não sei se todo o Islão, todos os países muçulmanos, o homem pode casar com várias mulheres. Ou se é só... O que eu sei, não sei por acaso, não sei. O que eu sei é que, e há uma citação do Hitchens muito conhecida sobre isso, sobre nas sociedades que escravizam a mulher ao seu ciclo reprodutivo, por exemplo, não é? Que só servem para ter filhos, e que não lhes possibilitam ter negócios e ter educação, não há nenhuma dessas sociedades que seja desenvolvida. Não há. Sim. E ele fala de se tu tiveres uma pequena aldeia onde as mulheres não estão escravas do seu ciclo reprodutivo, tipo, não têm que parir a torto e direito, que possam gerir o seu dinheiro, que tenham um crédito para iniciar um negócio, índices de educação claramente vão aumentar. E não tenho a mínima dúvida disso, não é? Ou seja, tu excluires uma parte importante da sociedade e oprimi-la, é meio caminho andado para haver merda, não é? Sim. A não ser os deficientes. Aí faz sentido, para eles não andarem, não vais dar uma carta de condução aos deficientes, percebes?
Depois ainda andei a ter acidentes. Pô, mas há deficientes que têm carta de condução. Não, estou a dizer deficiente tipo, imagina um maluquinho. Deficiente mental. Não sei se Não é o pode. termo, não sei se vai. Não, se é o Deficiente termo. mental não é o termo, maluquinho? Não, maluquinho, deficiente mental, não sei se é o termo. Não sei se não é. Não sei se não é o termo técnico. Se fosse- Eu não sou psiquiatra, Nós só né? podemos Mas. fazer isto porque estamos em Portugal. Nos Estados Unidos, tipo, já havia 1000 tweets. hum, Como aquele sim. gajo. Aquela história Depende de quem daquele, fores, né? daquele Há gajos- comediante, pá, que todos os comediantes gostam do gajo, agora não me lembro do nome dele, que disse retard num programa. Ou mongoloid, disse mongoloid. Pá, mas foi um erro, visto claramente foi um erro. Depois o gajo queria justificar e meteu os pés pelas mãos. Sim. Não lembras, não conheces essa história? Não, acho que não. Pá, não me é estranha a história, mas não estou a ver quem é. Pá, Mongoloid em português já é uma palavra Sim. cómica. Porque é uma palavra cómica. As palavras por si só são nem tem a ver com o significado. Mongoloid. E em inglês ainda fica mais cómico porque eles não dizem muitas vezes. Mas tu vê, não dizem, já não podem, entre aspas, dizer, não é? Mas antes Mas- dizia-se isso, Sim. tipo, chamava-se, olha, está ali um mongoloide. Sim. Tem mongolismo. Hoje em dia já não se diz mongolismo. Claro. Diz trissomia 21. Porque começou a ser utilizado para, não é? Dizias alguém que não tinha mongolismo, ou Yeah, trissomia seu ganda 21. mongoloide. É. Sim, é mas nunca engraçado, dirias eu vi alguém. essa imagem que é, tu vês perfeitamente que aquilo foi um lapso. Sim. Ou seja, pá, eu já tiveste em situações em que dizes uma coisa inoportuna, não por vontade É um de gajo ser inoportuna. americano. É, O Norm sim. MacDonald. será Exatamente, esse? É esse gajo, esse né? gajo, sim. Que é boy awkward. Yeah. Sim, que é bem awkward. E que todos os comediantes gostam do gajo. Sim, porque sim. gostam. Mas tu vês claramente que não, pá, porque tu às vezes dizes coisas para ser polémico, para chocar. Sim. E tu vês que aquilo foi um lapso. Todos nós, não é? Já tivemos um momento em que disseste uma palavra que não devias ter dito, mas não era, sim. num Sim, contexto, não é? Epá, e coitado do gajo, tipo aquilo, depois que destruíram-no, não é? Nas redes Sim. sociais destruíram-no, mas pronto. Já não há compaixão pelo mongolismo. Pelo mongolismo. Yeah. Eu digo boas vezes a brincar, por exemplo, olha, não estaciones aí que é lugar dos mongoloides. Tipo, eu digo isso. Mas digo entre amigos, lá está, não vou estar a dizer. E digo, se tivesse um mongoloide no carro, não diria isso. Há uma série muito engraçada. Ou um deficiente, alguém deficiente, tipo, aliás- que estacionasse aí, não diria. Quer dizer, claro. se está para alimentar no meu carro, se calhar é meu amigo e mais facilmente diria até. Mas não ando com mongoloides no carro, como é óbvio. Mas há uma série que eu, aliás, ia sugerir aqui, que é o White Lotus, que está na HBO. Muito interessante. E há uma cena em que a filha, que é millennial, está com a sua amiga e está sempre a dizer: não digas isso, não falas aquilo, isso é incorreto, é politicamente incorreto. E a determinada altura, o pai diz alguma coisa e o pai está transtornado porque teve uma notícia horrível, portanto tem quase uma desculpa emocional para dizer, e ela critica o pai. E a mãe diz: pá, é muito curioso, porque tu estás sempre... Como é que é o raciocínio dela? Porque, ela pede à filha: porque é que não tens compaixão? Tipo, há certas coisas que em família tu tens de ter compaixão, não é? Uhum. E ela diz: porquê? Ela diz: porque tu estás sempre a defender pessoas que não conheces, estás sempre online a defender grupos e a ter compaixão por pessoas que não conheces, mas não és capaz, no momento em que o teu pai está em baixo e comete um erro, teres compaixão por ele. E eu achei esse raciocínio Não dá likes. interessante. Se não dá likes, Não dá likes. nem visibilidade. Eu acho que passa muito por aí, porque todos no privado dizemos coisas tipo erradas e vamos evoluindo também, não é? No meu pensamento. Agora, por exemplo, há muita gente que usa, e eu já usei também, tipo, de chamares autista. Pá, estás aí feito autista. Tipo, alguém imagina, está no telemóvel, não está a ouvir as conversas, sim. parece um autista. E dizes isso, pá, é terrível, porque qual é o pior grupo que tu podes ofender na internet? É mães. Mães é o pior. Pronto. E as mães de crianças com autismo ou no espectro do autismo passam-se com isso. Eu já fui alvo dessa ira. Felizmente tive muita gente que até seguia e quando eu, tipo, olha, isto anda a ser partilhado num grupo de mães, eu tenho um filho com autismo e achei piada, percebi claramente não estavas a denegrir pessoas com autismo e achei piada, mas tens o outro, nem toda a gente é isso, nem toda a gente tem que perceber a piada ou gostar da piada, como é óbvio. Mas é das piores cenas que podes fazer. E eu penso, ok, até que ponto tu estás a ofender as pessoas que têm autismo quando tu dizes isso? Eu acho que não estás a ofender as pessoas com autismo. Tu estás a associar uma característica de pessoas que têm autismo, que é estarem ali no seu próprio mundo, com alguém que está ali, tipo, não está a prestar atenção. Tu não estás obrigatoriamente a ofender ou a usar uma característica negativa. Não é? Sabes qual é que é o mecanismo que eu acho que faz com que as mães ou outras pessoas reajam dessa maneira? Isto eu aqui a interpretar psicologia de pacotilha, teres um filho com autismo em alguns momentos traz-te sofrimento. Foda-se, deve ser das
Pá, deve ser muito mau mesmo. Tu não sofrimento, ou precisas seja, às vezes conectar com Eu já o teu traduzi um próprio livro filho. de um pai, da história de um pai com terrível. autismo, conseguir estabelecer uma ligação, tipo, é complicado. E eu acho que tu ao utilizar isto, estou a tentar interpretar, ao atribuires isso como uma espécie de uma ofensa ou a gozar, estás a relativizar aquilo na cabeça dessas pessoas, aquilo por aquilo que elas passam, a sua experiência. Não estás a ter respeito pela sua experiência, estás a vulgarizar essa experiência de sofrimento. Não é? Eu percebo o argumento. Acho que não é por aí. Porque acho que ninguém pensa nisso. Ninguém... Se calhar até estás a normalizar, estás a fazer o oposto. Estás a normalizar a coisa. Não temos tempo hoje para isso, mas eu queria voltar a falar. Nós tínhamos falado uma vez no episódio para patronos sobre a questão da linguagem neutra. E agora voltou a falar-se outra vez disso por causa do Museu da Língua em São Paulo, começou a utilizar o todos. Havemos falado disso, tenho aqui preparado isso porque tenho umas novidades. Mas uma das coisas que eu acho, só para ligar àquilo que estás a dizer, é quando eu digo todos, e estou a falar para uma audiência, todos vocês, ou quando eu digo os estudantes aqui presentes, eu não estou a exercer o masculino do patriarcado. Ou seja, eu acho que se eu estiver a falar para uma audiência, imagina, de 100 pessoas, e eu utilizar o masculino no sentido de neutro, no sentido de todas as pessoas incluídas, eu acho que a maioria das mulheres não sentem este gajo está-me a oprimir. Não é? Claro que não. E então é um contexto que é, ok, eu vou dar um exemplo. A pediatra do meu filho, que tem 2 meses, virou-se para ele, que tem 2 meses, e disse, não sejas maricas. Sim. Ela já é uma senhora, é professora, já é velhinha, Sim. tipo... Pá, eu estou-me a cagar para isso, acho piada. Mas hoje tu não podes utilizar, se diz isso, se calhar num certo contexto, não podes utilizar isso, essa palavra. Não é? Mas eu sei, eu sei que ela não... político não pode usar isso. Claro, mas assim, eu sei que ela não está a dizer... Ela se calhar até é homofóbica, não sei, mas eu sei que quando ela está a utilizar aquilo para uma criança de 2 meses que está a choramingar e ela está ali na brincadeira com ele, que ela não está a oprimir os homossexuais nem a desrespeitar a luta dos homossexuais pelos seus direitos. Sim. Pá, lá está, depende do... Eu, para mim, maricas, como eu nunca usei a palavra maricas no contexto de orientação sexual, pá, não me lembro de usar. Tipo, aquele gajo é maricas, ou... Claro. Nunca, sempre usei a palavra maricas numa de, tipo... de medricas, de ser tipo... pá, não... E pode ser para mulher ou para homem. Uma mulher tipo... pá, estás aí a ser maricas com isso, não doeu assim tanto. Para o homem usa-se mais, porque o homem tem que ser mais forte. Não sei, é mais esse estereótipo. E como eu nunca usei... portanto, eu não uso a palavra paneleiro no contexto que uso a palavra maricas. Nunca. Também não. Nunca. Mas é curioso, por exemplo... Tipo, se um gajo, imagina, aleija-se num dedo e está-se a queixar, eu digo, pá, não sejas paneleiro. Nunca. Nunca. Portanto, só por isso, então a palavra para mim não é a mesma coisa. Mas é curioso, porque eu já ouvi também um homossexual dizer, pá, eu entendo isso tudo, mas eu durante o meu crescimento muitas vezes fui ofendido com a palavra maricas. E como tal, se eu ouvir a palavra maricas, essa palavra desperta em mim esses sentimentos. Pronto, Imagina que eu era e que o filho desta pessoa, deste homossexual, tinha ido à mesma pediatra do que eu e ela tinha dito a mesma frase. Nele, essa palavra ia ter um efeito diferente. Claro, mas isso eu percebo perfeitamente. Não podemos meter esponjinhas em todas as esquinas da sociedade. Claro. É só isso. Agora, se a pessoa me diz isso, pá, olha, não usa essa palavra, a mim traz-me coisa. Pronto, eu vou fazer os possíveis por não... A não ser que seja uma palavra tipo, pá, olha, não usa a palavra, tipo, sei lá, não sei, cerveja. Porque o meu pai era alcoólico e matou-se por causa da cerveja e eu não quero que tu bebas cerveja ou que digas a palavra cerveja. Tipo, pá, calma. Também se calhar estamos a exagerar, estás a entrar tu na minha liberdade. Claro. E é então, isso que devemos falar. Esse bom senso que é preciso ter. É exatamente isso que vamos falar depois no programa quando falarmos da questão da língua. Só mesmo para terminar, e tendo em conta que tu engordaste 5 quilos, eu acho que engordei 1,5, eu não me pesei, mas acho que também engordei. Sim, até porque não fiz desporto. Fizeste desporto fiz muito pouco desporto. Olha, levei roupa e ténis para fazer desporto, não fiz. E voltaram. Sim, mas andei de canoa 3 horas. Ok. Eu também corri desporto. Uma vez ou outra. Sim. Fiz algumas caminhadas e fiz sauna numa das semanas, todos os dias. Mas tendo em conta que tu e eu engordámos, e um dos temas polémicos foi a questão da proibição de algum tipo de comidas nas escolas, bolos ou pastéis com massa folhada, rissóis, bolachas, o pão com chouriço, biscoitos de manteiga, refrigerantes, hambúrgueres, cachorros quentes, molhos como ketchup, maionese e mostarda. E como isso gerou muita polémica, não sei se te debruçaste sobre o assunto e tens alguma reflexão. Pá,
Isto já foi há uns anos que houve esta polémica, onde deixaram de ter também nos hospitais os açúcares e bolos, e na cantina dos hospitais, ou quando reduziram os pacotes de açúcar. Pronto, acho que tem vindo, não é de agora. Eu tenho mixed feelings. Eu odeio o Estado paizinho, não é? Mas por outro lado, o cinto de segurança é obrigatório e o capacete também, e ninguém se queixa. E eu acho que a obesidade é um problema. Pronto. E é um problema que infelizmente nos últimos anos tem sido desvalorizado, porque todos os corpos são bonitos e não sei o quê, né? Eu já fiz 1000 piadas com isso e tenho montes de vídeos sobre isso. E eu acho que é perigoso esse tipo de discurso. E agora com o Covid ainda mais, né? Viu-se qual era um dos fatores principais de risco, que era a obesidade. E que se calhar todos os corpos podem ser bonitos, mas nem todos os corpos são saudáveis. Mas eu detesto o Estado paizinho. E eu acho que têm que ser os pais a ter essa educação, a dar essa educação. Mas por outro lado, eu lembro-me de comer muito pão com chouriço, na preparatória especialmente. No intervalo grande ia sempre comprar pão com chouriço. Para até hoje são os melhores pães com chouriço que eu me lembro. Era da escola preparatória da Maia. E lembro-me de ir comprar aquilo com medo, porque tínhamos que ir para trás do pavilhão comer aquilo à pressa, porque senão roubávamos o pão com chouriço. E eu pensei, isto já não vai acontecer, porque já ninguém vai roubar uma sandes de atum, né? Claro. Já ninguém vai roubar uma sandes de merda, sim, ou ninguém uma vai sopa... roubar um latte de abóbora com tosta Sim, de abacate. ou uma sopa de legumes. Sim. E então pensei, ok, isto reduziria o meu sofrimento por um lado, quando era miúdo, porque era sempre... Mas por outro lado, aquele pão com chouriço não saberia melhor, por causa da adrenalina e de ter que comer aquilo. Eu, aliás, eu estou contigo porque uma das minhas conclusões é que tu vais perder algo que para mim faz parte do meu imaginário, que era a corrida para o bar. Tocava, Sim. eu lembro de irmos a correr, porque havia, por exemplo, havia uma altura que havia umas chamuças incríveis e havia um número limitado de chamuças. Não é? Sim, pois. Então tu corrias para o bar e essa cavalgada e o tipo de coisas que se vendiam lá no bar, eu lembro que vendiam-se umas pizzas congeladas e havia todo um universo, tipo, tal como é um universo de bar quando sais à noite, ou da after hours, não é? Havia um universo do bar da escola, que eu acho que se vai perder. E no meu caso, tornava-se ainda mais mitológico, porque eu andava naquele colégio católico, já falei aqui, onde havia constantes porradas entre alunos e entre professores e alunos. E, por exemplo, uma das vezes, eu lembro de um professor que era o professor Barata, de um miúdo da minha turma que lhe passou à frente, e o gajo deu-lhe socos na cabeça. Tipo, um homem deu socos num miúdo de 13 anos, estás a ver? E bem. Porque passou à frente e o gajo não se passa à frente de um professor. E como tal, perde-se todo aquele furor da criança pelo frito e pelo açúcar, não é? Porque depois aquilo também cria dependência e é como os agarrados ali quando chegavam a droga iam todos ao Casal Ventoso em enxame, não é? E por que não fazer uma coisa que é à sexta-feira há pão com chouriço e há merda para comer. Durante o resto da semana não. Mas à sexta-feira há. Mas eu dia vou por semana a ver. Claro, eu acho que há uma razão para isso. E para as pessoas não dizerem que... Aliás, tu começaste este programa a dizer que eu tento sempre ser mais apaziguador. Eu o que pensei logo era... Ok, queres comer um hambúrguer gordo? Então lê um livro, burro do caralho. E era assim, queres comer uma pizza congelada, queres um chocolate? Tens que ler um livro e fazer um resumo. Como não podes fazer isso, não é? Porque, coitadinho da criança... eu entendo porque, primeiro, há claramente uma questão de saúde pública que tu podes lidar com ela desta maneira ou não, mas há. Tipo, nos anos 70, uma em 10 crianças eram obesa, agora passámos a uma em 3. Mas a culpa não é da merda que se vende na escola. A culpa é dos pais. Está bem, estou-te a dar factos. Agora, claro que essas crianças cá vão comer menos merda ali. Agora, isso só funciona se a comida saudável que venderem nas escolas for boa. Os putos chegam a casa e dizem assim: mãe, olha, comi uma cena bué da fixe. Agora chegam a casa e tipo, a comida é horrível. E a mãe, meu filhinho, toma lá bacon. Claro. Toma lá gordinho, toma Cerelac com choca-picos. Depois, porque há uma questão de criar hábitos desde criança, especialmente o açúcar e o sal, que são profundamente aditivos, portanto é muito difícil tu iniciares a tua alimentação com estes produtos e deixá-los a determinada altura da tua vida. E como tal, a ideia é que se tu educas as pessoas, ou seja, o Estado tem uma ideia de civilização que está, por exemplo, consagrada na Constituição. E tu falaste há bocado dos cintos de segurança. O Código da Estrada é um desses exemplos. Sim. As vacinas são outro exemplo. Não cagar na rua é outro exemplo. Tu não podes cagar na rua, ou seja,
Podes cagar, mas não deves, não é? Não maltratar os teus filhos, não bater aos teus parentes, é algo que também está consagrado na lei. Portanto, há uma ideia de civilização, não fumar em hospitais, já se fumou. Sim. Antigamente faziam-se carros sem cintos de segurança, não é? A questão não- é, tu morreu não menos vendes- gente Sim. por deixar de se fumar em hospitais. Gostava de saber esses estudos. Claro que é Tu não ridículo vendes- fumar nos hospitais e Tu nas não escolas, vendes, não é? tipo, tu não vendes álcool nas escolas. Não vendes, não tem lógica venderes álcool nas escolas, não é? Ninguém vende álcool nas escolas. Ou seja, as limitações já existem. Tu podes concordar ou não, mas com esta limitação nas escolas, mas limitações já existem. Isto não é nada de novo, não é Claro, tipo, sim, sim, a proibição. Não. Para tu viveres em sociedade, a regulamentação tem que existir, senão eras um bárbaro. Portanto, ou seja, a ideia de tu regulamentares algumas coisas a mim não me choca. Eu percebo a cena do pai-paizinho. Eu também não gosto do pai meter-se do Estado, não é do pai-paizinho. Sim, por isso é que eu do disse que Estado-paizinho. tenho mixed feelings. Eu, por um lado, acho que faz sentido, porque é a escola e porque são menores e porque, infelizmente, há pais que não sabem educar os filhos e o Estado tem que os educar um bocadinho. E, aliás, o Estado, basta nem ser com a escola, e acaba sempre por educar. E é bom que nos eduquemos uns aos outros e que não deixemos isso só à responsabilidade de duas pessoas que são os pais da criança, porque senão vai correr mal muitas vezes. A sociedade educa para o bem e para o mal. E, portanto, eu percebo que isso aconteça. A forma como é feito e como... Não sei, estás a ver? É aí que eu queria também chegar, que é, há nutricionistas que dizem que a questão de proibir só estes alimentos não serve. Mas repara, tu já tinhas, eu lembro-me na escola primária, estamos a falar de há quase 40 anos, e já havia alguma preocupação, já tinhas a epidemia dos alimentos, já te ensinavam algumas coisas. Hoje em dia... Estava toda errada. Já Não mudou estava, muito. não estava. A roda dos alimentos mudou muito. Na altura era pão. Pão, hidratos era ótimo. Podias comer bués. Hoje em dia mudou. Acho que as Tá bem, mas proporções já mudaram. tinhas os legumes e as frutas, por exemplo. Sim, estavam lá. sim. Mas o que eu acho é, se tu na escola ensinas algo e o que dizem é que devia haver mais nutricionistas na escola e o que ensinam não é suficiente, mas já ensinam alguma coisa. Tipo, as crianças já falam um bocado de alimentação. Se tu ensinas uma coisa, depois na prática não podes ter cá fora outra. Ou seja, não podes ensinar, tens que comer isto, isto e isto e não deves comer açúcares porque te fazem mal e depois os miúdos chegam cá fora e têm a máquina dos refrigerantes. Tem que haver uma consequência, nem que seja uma questão de coerência com aquilo que tu ensinas. Porque, por exemplo, tu na escola, estavas a falar há bocado dos pais, tu na escola ensinas, quando ensinas a Segunda Guerra Mundial, partes do princípio que o Holocausto é mau. Tu podes ter um pai que quer ensinar em casa que o Holocausto é bom e que os judeus devem morrer. Portanto, o Estado também tem, ou seja, tu admites que a escola ensina algumas coisas que são valores e ideias que são comumente aceitos por todos. E, por exemplo, tu na escola ensinas a não discriminar, não é? E tenho a certeza que se fala disso, e especialmente hoje em dia. Mas depois a escola não pode ter um recreio para negros e para brancos. Se ensina numa coisa, na prática não pode ter para outras. Agora, os nutricionistas, eu estive a ler algumas coisas, dizem que falta ainda. Falta muita coisa. E há mais que é. Há um lado prático também nisto, que eu não sei se alguém falou nisso alguma vez, que é, se tu à meia da manhã comes um bulical e uma Coca-Cola, tu vais estar muito mais irrequieto nas aulas e a tua capacidade de concentração vai diminuir. Ou seja, Não com mais energia, não acordas Não, e mas até é aprendes energia. mais. Não, tu sabes perfeitamente que não. Não Ou seja, sei. a alimentação que tu tens, se tu tiveres uma alimentação de merda, o teu rendimento escolar ressente-se disso. Tipo, tens menos capacidade de concentração. Mas a de felicidade atenção. também não conta. O teres uns prazeres na vida não é bom também. Claro que sim, mas eu não estou a dizer, tipo, eu não estou a dizer que agora os miúdos têm que comer Isso é que eu estou a caldo dizer verde encontrar de manhã. o meio termo. É tipo, opá, se calhar comes uma sopinha sem batata e um peito de frango grelhado com brócolos cozidos. Epá, e no fim tens uma mousse de chocolate Claro. com chocolate preto e pouco Claro. açúcar e tens um docinho. Claro que sim, claro. Percebes? É ver esse equilíbrio. Claro, Não mas a é questão que é- acabou isto tudo. Tá, mas não Come-se é um que hambúrguer no pão. Eu não sei como é que é na escola, mas o que eles acabam é produtos processados. Sim. Não sei se depois na cantina não te fazem uma mousse porreira. Percebes? O que acabou foi os produtos processados. Eu não sei se é assim ou não. Eu gostaria de, imagina, se eu mandasse, ainda bem que não mando, era, ok, refrigerantes e aquela merda é veneno. Refrigerante. Eu de vez em quando bebo a minha Coca-Cola e adoro. E agora nas férias comprei a minha Coca-Colazinha, gelo, limão, adoro, tudo bem. Mas eu sei que aquilo é veneno. A quantidade de açúcar que aquela merda tem. No entanto, eu quando tiver um filho, eu vou-lhe dar uma alimentação, quando tiver já tenho uma alimentação boa, mas de vez em quando vou deixar o meu filho comer, obviamente vou deixar o meu filho comer merdas, obviamente que sim. Pois, sim. Agora não é por sistema, tipo, o gajo não vai comer McDonald's todas as semanas, isso não vai. Sim, eu não é tanto. Eu se calhar até concordo com aquilo e com a coisa, mas é o princípio. Não abre, quer dizer, nenhum. Porque não é pressuposto, não abre um precedente, porque esse precedente já existe.
mas eu percebo que chateia as pessoas. E o que me chateia mais, na verdade, é isto ser preciso. Percebes? É tu chegares a um ponto em que o Estado precisa de proibir isso porque os filhos só dão comida de merda os pais só dão comida de merda aos filhos. Mas isso também, é que me irrita. também houve um ponto em que o Estado obrigou os médicos a lavar as mãos antes de ir operar pessoas. Certo. Mas mas porque é que o Estado também devia então educar os pais? Em vez de proibir, devia educar os pais. É Percebes? mais difícil educar os pais. Pois. Tu fazes isso. É mais fácil na escola, não é? Mas sim, o problema não é... Ou meter os não- filhos a educar os pais. Mas a questão era aí que eu Tipo, queria olha, porque é que chegar, estamos a fazer a questão isto? é, não há soluções absolutas para tudo. Pois não. Ou seja, tu não... as pessoas dizem, isto não adianta, porque os miúdos podem ir lá fora comprar coisas. Claro que podem. Obviamente que sim, nós sabemos isso, mas há uma questão, tens de começar por algum lado. Tens de começar por algum lado. Mas imagina que agora, o próximo passo é, tal como tu deste o exemplo do álcool, não se pode vender a menores, agora proíbe-se de se vender nos cafés bolos ou comida processada a menores. Como é que ias te sentir sobre isso? É que é o próximo passo natural. Não sei se será, não sei. Acho Como que é o diferente álcool? do álcool, porque o álcool leva-te a comportamentos... Certo? Ou seja, uma coisa é, ambos são aditivos, mas o álcool leva-te a comportamentos que são perigosos para a tua própria saúde, ou seja, para a tua integridade física, para a integridade dos outros. O tabaco, Ah, hã? O tabaco não leva a alteração de comportamentos, é só uma questão de saúde. Não se pode vender a Claro, menores. claro. Por isso é que eu estou a dizer que... Porque é que se pode vender uma bola de Berlim a menores? Pois. Sendo que a obesidade é um problema maior do que o tabagismo, se calhar. Estou a mandar para o ar. Portanto, se calhar o próximo passo é não podes vender doces a menores. Sem o acompanhamento dos pais. Sem o acompanhamento dos pais. Portanto, se calhar vais ter que mostrar o BI para comprar um croissant. É verdade. Olha este mundo. Mas se calhar daqui Era a 20 mais estranho, anos, daqui a 20 anos, não estou a dizer que isto vai acontecer, nem sequer estou a dizer que isto é Sim, sério. vamos olhar como para o tabaco. daqui É a tipo, 20 olha, anos, já não se é fuma tipo- nos consultórios. É tipo Boa. do género, exatamente, é tipo, Como é que era subia de avião e possível? havia malta a fumar nos aviões, a fumar para cima de mim num avião, é absurdo, não é? E nos privados, este impacto, tem impacto nas escolas privadas, nos colégios? Não, as escolas... Pois, os menininhos ricos vão continuar a comer bolicaus, percebes? A desigualdade Sim, que mas se cria. dizem, tive ali uma coisa que dizem que acho que as escolas privadas vão acabar por seguir isto. Mas é uma coisa que é, provavelmente não, tenho quase a certeza absoluta, que os meninos ricos têm uma alimentação melhor. Que os pais normalmente estão mais informados e têm mais cuidados. Então. Eu achei que têm dinheiro para comprar alimentos melhores. Está Porque bem, comer mas tu bem é caro. Vais ver, tu achas que existe... onde é que vai ver quais é que são os bairros onde é que estão os supermercados biológicos em Lisboa? Está bem, porque são caros, lá está. Está bem, mas ou seja, o que existe é, eu acho que, não tenho nenhum estudo, mas acho que, independentemente da questão financeira das pessoas terem ou não dinheiro, existe, por uma questão de tendência, de moda, de informação, do que seja, uma correlação entre um certo cuidado com a alimentação e o estatuto, o extrato socioeconómico. Nem que seja por uma questão de tendência, sabes? Talvez, sim. Sim, a obesidade afeta mais as classes mais desprivilegiadas. É um facto. Mas tem muito a ver porque comer só arroz é mais barato do que estar a fazer vegetais. É verdade? E merdas congeladas, não é? E congeladas, e mais prático. E tens 5 filhos e pouco dinheiro, se calhar pizzas congeladas para todos é mais rápido do que estás a fazer uma pokeball de salmão com quinoa. Exatamente. Olha, muito bem. Para terminar, algumas sugestões. White Lotus, aquela série que eu vi da HBO, muito fixe. Há um documentário, uma série de documentários, são pequenos filmes de uma hora, chamado Untold, que é sobre desporto. O primeiro é sobre um caso clássico de uma cena de porrada na NBA, entre os Indiana Pacers e os Detroit Pistons. Depois há um sobre o Bruce Jenner antes de ser Caitlyn Jenner. Já vi esses dois. São fixes para quem gosta de desporto e gosta de documentários. É o outro lado do desporto. Não sei se já viste esses. Não vi, por acaso ontem passei por eles, mas não vi. Okay. Falámos aqui, antes de irmos de férias, no caso do hotel e dos FP25. Nas férias li alguns livros sobre isso. Claramente fiquei com mais certezas de que o hotel sabia de alguma coisa. Ou seja, sou menos
É muito difícil que... Aliás, não vale a pena falar disso, mas pronto. Era só para ajustar a minha posição. Se eu já achava que ele estava envolvido, agora acho mais. Mas há um livro chamado Preços por um Fio, do Nuno Gonçalo Poças, que apesar de ter um bocadinho... é um livro relativamente equilibrado, tem um ligeiro viés à direita, não é por acaso que tem um prefácio do Paulo Portas, mas não acho impeditivo de leres aquilo, acho que é um trabalho interessante, ele é advogado, e é um livro interessante também, para quem gosta de ler e está interessado nesse período, chama-se Por um Fio, e fala do caso FP25. Poucas pessoas se lembram disso, mas houve atentados terroristas, e execuções, e tiros nas pernas, e assaltos a bancos, até 1987. É curioso. Não sabia que era tão tarde também. Foi entre 80 e 87. E foram todos amnistiados, tal como foram os terroristas de direita do MDLP e do ELP. Ou seja, os partidos do arco da governação, incluindo o Chega, que não é da governação, mas tem lá um tipo do MDLP, que é o Diogo Pacheco Amorim, tanto os bombistas de direita como os bombistas de esquerda foram perdoados e amnistiados pelo presidente Mário Soares, e não só, e pelo Parlamento. Portanto, nesse aspecto, não se engalfinhem, porque dá para os dois lados. E para terminar, só para dizer que vou estar na Feira do Livro de Lisboa, domingo dia 5 às 4 horas e sábado dia 11 às 18 horas. Apareçam, tragam os livros que tiverem em casa. Já me perguntaram que se é preciso comprar lá livro. Lá, não, podem trazer os livros de casa e que já tenham, e eu assino os livros. É isso. Não tens nada a sugerir, Guilherme? Tenho a sugerir, olha, vi vários filmes, mas assim de cabeça lembro-me do Moon, que eu nunca tinha visto, andava para ver há bué da tempo, que é com, nunca me lembro do nome daquele ator. O Steve Rockwell. Isso, é? isso. Sam Rockwell. Sam Rockwell, sim. Vi esse, o Moon, gostei muito, está fixe. Okay. E vi, antes de ontem, o Midsommar, não sei se já viste. Não. E tem meia hora a mais, mas é fixe o filme, é meio creepy. Mas é terror? Eu acho que é isso que está a giro no filme. É que é um terror, mas passado num ambiente idílico. Porque são... eu posso dizer porque vem na sinopse. É um grupo de pessoas que vai para uma comunidade na Suécia. Uma comunidade de pessoas muito pequenina. E pronto, meio culto. E pronto, depois é à volta disso. Ok. Mas está na Netflix ou não? Não. Está... Ou está? Não, acho que não está. Acho que não está. Não está na Netflix. Acho eu. E só para terminar, mesmo. Se calhar está. Se calhar está. Não sei. É capaz de estar. Eu, nas férias, pus uma música numa story do Instagram dos Wu-Tang Clan, o Cream. E houve pessoas que disseram: o Hugo, ouves esse tipo de música? Eu não sei. Se é por ter um ar, às vezes, se calhar um bocado beto. As pessoas acham que tenho. Que eu não poderia ouvir hip-hop. Tipo... eu cresci com o apogeu do hip-hop nos anos 90, não é? Ou seja, nasceu nos anos 80, mas o grande apogeu foi com o Big e com o Tupac. Mas é engraçado porque recebi várias mensagens: estás a ouvir de ouvintes nossos, ouves isso e não sei o quê. E então eu pensei, ainda não fiz, mas estou a pensar fazer. Era engraçado, vou desafiar para fazer isso. Cada um de nós fazer uma playlist de Spotify. Ok. E a minha vai ser completamente eclética. Vai ter fado e hip-hop. Tipo, e não vou pôr as músicas certinhas, tipo... eu vou fazer uma passagem, percebes? Sim, okay. Até porque a maioria das pessoas deve ter aquela merda sem pagar e tem que ouvir no shuffle, portanto... mas estou a pensar fazer uma lista e tornar pública. Se quiseres fazer também. Acho que sim, pode ser giro. Tenho outra sugestão. Dia 25 de setembro vou fazer stand-up comedy em Braga. No Braga Comedy Fest. Aquilo são 2 noites. É dia 24 e dia 25. É a noite negra e a noite branca. Eu vou estar na noite branca. Isso não é nada de sexual, não? Não. Tipo o beijo negro e não... Sim, não. Ou de apartheid sexual, não é? Sim. É só para negros, é só para brancos. Eu vou estar dia 25, na noite branca. Penso que seja um erro, porque vou falar de temas bastante negros, provavelmente. Quem meteu lá pode ter cometido um erro e vamos ver se há gente que sai. Aquilo vai ser no Altice Fórum Braga, portanto aquilo é uma sala bastante grande. E os bilhetes estão a ver na Ticketline. Portanto, se quiserem, vejam. Acho que dá para comprar bilhete para os 2 dias ou só para um dos dias. A comprarem para só um dos dias, comprem para o meu. Pronto. Se quiserem comprar para os 2. Quem é que vai mais? Se eu não me esqueço. Eu acho que o Rui Xará é o host dos 2 dias, porque aquilo é organizado por ele, mas não tenho a certeza. No meu dia vai o João Ricardo Santos e o Sete Estacas. E no dia anterior, se não me engano, vai o Rui Cruz e o Paulo Almeida. Posso me estar a esquecer de alguém.
não sei. Mas pronto, 25 de setembro, Braga, bilhetes de Ticketline, não sei qual é o preço dos bilhetes, vão lá ver. Já devem estar, acho que também a sala já está composto. E é isso. De resto não tenho mais nada a dizer, nem a promover. É isto. Só temos a dizer que, caso tenham tido saudades e achem que devam ser patronos, acho que atingimos o número mais alto de patronos. Não me pareceu. É possível. Isto depois no fim do mês já sempre. Mas se quiserem ser patronos... Normalmente nas férias perde-se, porque o pessoal, tipo, imagina quem não tem aquele patrono para o ano inteiro, depois durante as férias está-se a cagar um bocado. Já estamos normal. ali... Mas muita gente que fez a subscrição anual, que tem 15% de desconto, qualquer um dos níveis, e muita gente fez. Estamos com 893 patronos. Okay. Quem quiser, só tem que ir a patreon.com/sem barbas na língua. É exato. E depois escolhe a sua modalidade. Exato. E passa-nos a ouvir também. A partir dos 2€ por mês passa a ter direito a 4 episódios extra. Portanto, 4 ou 5 ou 3. Nesta nova temporada, acho que estamos a pensar ter algumas novidades, talvez, não é, Guilherme? Vamos falar disso. Sim, está. Pronto, uma pessoa deixa sempre vamos andando, mas a ideia é primeiro fazermos presencial. Para quem ouve, se calhar não há muita diferença, mas eu acho que a conversa fica sempre mais fluida. Sim, vamos voltar a fazer presencial. E a partir do momento que tenhamos presencial e o setup fixe para fazer, começar a ter convidados regularmente. Era giro ter uma vez por mês, era fixe. Aliás, já fizemos algumas listas de convidados, que vamos passar a ter um leque de convidados que vão mais ao encontro, se calhar, daquilo que já tivemos, alguns deles comediantes, pessoas conhecidas, mas também vamos começar a entrevistar alguns especialistas, cientistas, gente que tenha histórias interessantes para contar. Eu, por exemplo, há um tipo que quero trazer, que é o Bruno Neto, que estava agora no Afeganistão e viveu lá 4 anos, que tem histórias, tipo, o gajo trouxe uma cadela da Mongólia, que é a Mushima, encontrou-a lá quando estava a fazer um trabalho também numa ONG, trouxe, é um tipo com histórias muito engraçadas e por exemplo, nesta altura era o convidado ideal, nesta altura do Afeganistão, porque ele voltou há muito pouco tempo. Sim. E acho que vamos ter também isso em conta, trazer pessoas com histórias fixes e que deem uma boa conversa, certo? Sim. Acho que isso é fixe. E é isso. É isso. Agora não sabemos ainda quando é que isso vai acontecer, estamos aqui dependentes. Porque gravar em minha casa ou em casa do Hugo sempre é mais complicado. Portanto, estamos aí a ver de estúdio para fazer isto. E é isto. É isso aí. Até para a semana. Até para a semana.